direção vai caminhar o relatório da CPI do Senado? E mais, como vão se comportar outros atores desse jogo, como a Câmara dos Deputados, porque a gente percebe um descolamento hoje entre as duas casas, e o próprio Ministério Público Federal, uma vez que a gente acabou de ter a recondução do PGR, né, Augusto Aras. Eu primeiro acho que a CPI cumpriu um papel extraordinário. Acabou com essa história de imunidade de rebanho por contágio individual, as pessoas se contagiando. A gente acabou com isso, acabou com essa ideia. Imunidade de rebanho, imunidade coletiva só com vacinação em massa. Isso foi uma coisa importante que a CPI deixou marcado. A CPI impediu que fosse comprada a Covaxin. A CPI revelou o esquema de garantias fidejussórias fraudulentas que atende a todo o governo por uma única empresa, certo? O que é fidejussória? Empresa que dá garantias para tomada de empréstimo, etc., para patrocinar contratos com o governo. Então, nós desmascaramos isso, que essa empresa era uma empresa de fachada, certo? Que deu garantias à Covaxin, que deu garantias ao Ministério da Fazenda, à AGU, à PGFN, certo? Veja, nós estamos falando do centro do controle do país e recebia garantias nos seus contratos de prestação de serviço dessa empresa, dessa fidejussória, que era uma empresa de garantias. Nós evitamos que fosse feito contrato com a Belcher, uma outra empresa um outro laboratório que queria vender vacinas a $17. Nós evitamos que fosse feita a compra da Covidence, produzida por um laboratório chinês chamado Cassino. A gente evitou que isso acontecesse. Então, a gente evitou que pelo menos 10 a 15 bilhões de contratos fossem efetivados e contratos com sinais de superfaturamento expressivo, certo? Você imagine que $1 bilhão você ter 20%, 30% de majoração de $1 bilhão, de $2 bilhões, são 3 bilhões de reais de propina que nós estamos falando numa atividade, que é a atividade da vacina. Então, a CPI já cumpriu este papel. Agora, nós temos os crimes contra a humanidade, que deve ser encaminhado para algum tribunal internacional. Isso terá desdobramentos, porque os elementos são muito fortes, porque no tempo da imagem e do tudo público, né? E da necessidade de se comunicar e ficar registrado de forma eterna, né? É difícil você esconder o que disse, o que falou, o que defendeu. E o Bolsonaro, ele falou, ele defendeu, ele disse, ele expôs, ele criou o efeito Bolsonaro. Quantas pessoas morreram porque acreditaram que a cloroquina salvava, que a vacina não devia ser tomada? Eu conheço várias famílias que tiveram perdas por conta dessa orientação seguida à risca, porque era o presidente que estava falando, o presidente que ele elegeu, onde Bolsonaro teve mais de 10% dos votos na frente de Haddad, morreram 11% mais pessoas. Portanto, o efeito Bolsonaro, uma coisa... Então, tem o crime de genocídio, que deve ir para a Haia, tem os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Os crimes comuns vai para o Ministério Público. Se não tiver fórum privilegiado, as pessoas, ou se as pessoas já perderam o fórum privilegiado, isso vai ser distribuído para as varas, certo? Vai ser destrinchado e vão para a primeira instância. Quem tiver fórum privilegiado fica com a PGR em Brasília e vai ser tratado no STJ ou no STF. Eu não acredito que o Aras vá negligenciar a investigação daquilo que, de fato, produziu morte
no Brasil, né? Acho que o presidente o presidente tem imunidade, só quem pode abrir processos e investigação contra o presidente ou dar consequência a um relatório da CPI é a Câmara dos Deputados, é o Arthur Lira. Então, durante o período que o Arthur Lira estiver ali, eu não acredito que abra-se nenhum processo de investigação a partir do relatório da CPI. Mas depois ele fica submetido à justiça comum, à instância, primeira instância, no dia que ele sair da presidência. Então, hoje o Bolsonaro ele vive uma tensão e um medo grande de ser preso por todas as manifestações e toda a sua prática na presidência da República. Ele tem medo dele ser preso, ele tem medo dos filhos serem presos, que também cometeram crimes contra a democracia, cometeram crimes de diversas naturezas. Então, isso agrava ainda mais o quadro político que a gente vive, que é o medo do Bolsonaro de ter ele a possibilidade dele ser preso e o pânico de ver os filhos presos por conta dos crimes que cometeram. Então, eu não acredito em pizza, até porque já se produziu resultados. E esta semana nós vamos ter algo que pode ser muito grave, que é a movimentação em espécie de um contrato do Ministério da Saúde por um único motoboy de quase 5 milhões de reais. Isso pode ser o que faltava para finalizar e dar concretude e apresentar para as pessoas. Não é só... a gente não só evitou, aconteceu, materializou-se, né? E tem o Tolentino, que é o cara do Fibbank, que vai lá essa semana, que está por trás do patrocínio de fake news, de informações enganosas. Então, a gente tem aí um trabalho que eu acho que essa CPI, pelo fato de ter como objeto a investigação sobre por que nós tivemos mais de 640 mil mortos, que tem 12% de subnotificação, certo? 640 mil mortos. E notificados, nós vamos chegar próximo dos 650 mil mortos até o final do ano, o que é uma tragédia sem precedentes para o país.